Alô, 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 boa noite. Tudo bem, galera? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Desculpa o atraso hoje, o dia hoje foi meio complicado, mas acho que foi tudo tranquilo. Estamos aqui, estamos ao vivo, estamos aqui com a nossa voz da consciência. Ah, pera aí que eles não estão te ouvindo. Pera aí. Pera aí. Tenta agora. Eu acho que foi, Tá me hein? ouvindo? Ai, meu Deus. Aê, pronto. Cadê eu? Tô aí? Não, pera aí que eu acho que ainda não tá no melhor. Pera aí que ainda não tá no melhor. É esse aqui, eu quero esse aqui. Tenta agora. É isso? Não sei se tá funcionando. Foi. Falaram foi. Foi. Foi? Ai, meu Deus, foi. Foi? Tão me ouvindo? Tão me ouvindo? Pera aí. Bora. Acho que agora foi. Tá tudo tranquilo. Tá tudo de boa. Vambora. É Os isso, é gatos não vão me nóis. silenciar! Galerinha, eu tinha falado que eu ia fazer uma aula de sombra e luz hoje, mas não deu tempo de eu preparar. Então a aula de sombra e luz fica pra semana que vem. Vamos fazer uma sessão de perguntas e respostas tranquilinha? Vamos de boa? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra comentar antes da gente começar. Mas eu acho que não. Eu acho que estamos de boa. Deixa eu abrir. Cara, eu literalmente acabei de chegar em casa. Tá. Ah, obrigado pelo sub. Eu acabei de chegar em casa, tá uma loucura. Então vamos embora. Vamos ver o que acontece. Nós. Aqui é isso. Eu tenho microfone, eu tenho. Então, vocês têm perguntas? Ai, meu Obrigada, Deus. gente. Obrigada pela mensagem. Ai, meu Deus. Antes de começar as perguntas, peraí. Manda as perguntas Gurupu. enquanto eu tô assando. Perguntas, Eba! Olha Meu só, Deus do céu, cara. eu tenho que lembrar vocês do Apoia-se. Se vocês curtem o que a gente faz aqui, se vocês querem apoiar o projeto, apoia a gente lá no Apoia-se, que ajuda bastante pra gente continuar com o projeto aqui, viu? Então, bora. Eu tô bem, eu tô bem. Ah! Antes da gente começar, então, deixa eu comentar. Vocês sabem que teve uma gatinha minha que morreu, né? E eu tô muito. Sabe aquela coisa que de vez em quando bate a bad? Bate a saudade, né? Não tem como. E, cara, eu queria ter sabido lidar melhor, mas ainda dá muita saudade, sabe? Então, obrigado pelo carinho, gente. Mas hoje foi complicado. Mas foi só isso. Vambora, vamos responder as perguntas. Sula, sobre isso, uma vez eu ouvi. Eu também perdi uma cachorrinha, no caso, em 2020, né? Sim. E eu ouvi que o luto é tipo uma caixa bem grande com um botão. E que dentro tem uma bola. E que quando a coisa recém acontece, a bola é enorme. E aí Ah, ela bate justo. o tempo todo no botão. Mas aí quando o tempo passa, a bola vai diminuindo, então ela só bate de vez em quando. Justíssimo. Justíssimo. Eu achei muito fofo. Eu acho que é bem isso mesmo. Ah, muito bom. Mas vai melhorar, que é muito recente ainda. Ah, eu gostava muito daquela gatinha. Eu cheguei a mostrar pra vocês a pinturinha que eu fiz dela, né? Eu cheguei a postar. Você postou. Vamos responder a pergunta, vamos. Não quero Ah, botar o vamos negócio lá. pra baixo. Boa noite, Sula. Tenho muita dificuldade em fazer o mesmo personagem em posições diferentes. Toda vez eu troco a posição do rosto dele e viro outro personagem. Me ajuda! Ah, olha só. Isso é uma pergunta interessante porque eu tenho praticado muito isso. Isso é uma das coisas que eu tenho tentado melhorar, tá? Vou mostrar, inclusive, pra vocês como que eu tenho feito essa estrutura aqui, ó. Eu tenho feito a estrutura do rosto nesse esquema aqui, ó. Então, algumas medidas importantes, tá? A distância dos olhos, essa distância aqui. A outra medida importante é a altura desse triângulo onde vai ficar o nariz aqui, ó, onde vai ficar a base do nariz. Se você muda a altura desse triângulo, muda a feição do personagem, ó. Então, essa altura desse triângulo aqui. E onde que fica shape do rosto, né? Como é que é a forma da mandíbula, como é que é a forma do queixo e a altura que fica a boca. Então, isso é uma das coisas que eu tenho tentado praticar. Deixar os meus rostos mais tridimensionais e começar a dar essa diferenciação maior, começar a dar um controle maior sobre como que a gente faz esse tipo de diferenciação. Eu quero que vocês comecem a entender. Eu acho que a parte importante da gente ressaltar aqui é o seguinte: quando a gente começa a desenhar,
A gente tem um monte de símbolo que a gente decora. A gente vem aqui e a gente decora que isso aqui é um olho, né? E aí a gente tem o símbolo do outro olho. Então esse olho tá de frente, esse olho vai estar um pouquinho mais de lado, e a gente tem esse monte de símbolo decorado, que se a gente colocar no lugar certo, mais ou menos parece um rosto. É um jeito que funciona, ele vai dar resultado, mas ele não é o melhor jeito. O melhor jeito é você começar a entender isso aqui como uma estrutura tridimensional. Então, se você conseguir entender melhor que você está colocando um olho e esse olho tem um ângulo, esse olho tem uma projeção, você conseguir pensar na perspectiva do rosto, você conseguir pensar nessas proporções. Meu nariz ficou muito comprido, ó. Você vai ter um controle muito maior de como que você desenha esse rosto, né? Como que você faz essa transição. Então, tenta pensar menos nesses ícones, essas coisas bidimensionais. Tenta pensar um pouquinho mais tridimensional. Quem fala muito a respeito dessas proporções, dessas coisas, é o pessoal que faz retrato e o pessoal que faz animação. O pessoal que faz animação, quando você começa a pegar. Deixa eu tietar um instantinho aqui. Tem um cara da animação, um dos grandes mestres da animação, chamado Milt Kahl. O Milt Kahl, ele fez algumas animações clássicas da Disney. É absolutamente fantástico. Eu quero pensar o teste dele para mostrar aqui para vocês. Espera aí. É absolutamente fantástico o tipo de resultado que ele tem e como que ele consegue virar a forma no espaço. Então, se vocês conseguirem... Deixa eu tirar o som aqui rapidinho. Mas olha que fantástico. Quando a gente começa a pensar nessa coisa como o rosto funciona no espaço tridimensional, olha como é que ele faz essa transição toda muito bem. Olha que suave, olha que fantástico o trabalho dele. Então, eu gosto muito de pensar nisso como um animador pensaria. Sabe? Olha que fantástico, olha que suave, olha que acreditável, sabe? Então, se vocês precisarem de mais material para ler sobre isso, dá uma olhadinha no pessoal da animação, que eles têm muitos jeitos de resolver isso que dá um resultado muito bom. Tem um livro de animação chamado The Animator Survival Kit, que é muito bom se vocês quiserem procurar por aí. Certo? Mas é isso. Pare de pensar no 2D, comece a pensar no 3D, que vai ajudar a entender o rosto desse personagem como uma coisa que existe. E aí vai ficar muito mais fácil de você girar no espaço e fazer em ângulos diferentes. Perfeito. O que mais? Meus fofos, as perguntas por enquanto são fechadas. Parem de mandar, por favor. Depois talvez abra de novo. Tem muitas na fila. Tem tipo umas 20. Nossa, vamos lá que tem pergunta hoje. Bora! Boa noite, Sula. Sou recém-formada e estou com muitas dúvidas ainda sobre faculdade. Acho que vale a pena fazer faculdade ou investir em cursos? No caso, quero seguir a carreira de artista. Sempre uma pergunta complicada essa da faculdade. Eu não quero ser responsável pela pessoa que desestimulou a pessoa a fazer faculdade. Eu não quero ser essa pessoa. Porque o diploma, ele tem várias funções, ele tem várias vantagens sociais, sabe? Mas, dito isso, ditas vantagens sociais do diploma, todo mundo que eu conheço que trabalha de artista não depende do diploma, tá? Não é... Eu mesmo fugi da faculdade, eu não tenho diploma. Eu fiz design até o último período, mas eu não fiz o TCC. Então, o que você precisa para trabalhar como artista é a habilidade. E a faculdade não vai te dar essa habilidade. Você vai conseguir essa habilidade fazendo curso, treinando por conta, produzindo, quebrando a cabeça, fazendo esse quebra-cabeça dar certo. Eu não vejo muita utilidade no diploma de artista gráfico no geral, tá? Dito isso, se você quer fazer faculdade, faça faculdade. Ela tem outras vantagens que às vezes eu sinto falta. Você vai tirar um visto para outro país, você vai fazer um financiamento de uma casa, você vai, sabe, tem outras vantagens que o diploma te ajuda. Você ser formado no 3º grau te ajuda. Mas para a profissão de artista eu não vejo um benefício direto no diploma. Certo?
Então, de novo, não quero ser a pessoa que desestimulou a pessoa a fazer faculdade, mas as pessoas que eu conheço, as pessoas do meio que eu conheço, não estão aqui por causa do diploma. Elas estão aqui porque elas conseguiram uma habilidade por conta e aplicaram essa habilidade no trabalho depois. Certo? Lau, tem alguma coisa a adicionar? Essa pergunta sempre me deixa nervosa. Peraí. Pô, então, eu só concordo contigo. Justo. Então é Eu fiz isso. faculdade, me formei. Agregou? Agregou, não vou dizer que não agregou. Mas assim, sei lá, se você quer muito fazer, faz. Se você Exato. acha que não precisa fazer, não faz. Exatamente. Então é isso. Não é obrigado ter o diploma. Pelo contrário, acho que as pessoas que trabalham nessa área não estão trabalhando nessa área porque são diplomadas. Fazer os cursos para essa área é mais valioso do que fazer faculdade. Mas o diploma tem outras vantagens que vale a pena você ponderar na hora de tomar essa decisão. Acho que a resposta curtinha é essa. Gente, eu pego as perguntas em ordem que elas são enviadas e aparecem para mim no chat, tá? E é isso. Não vou ficar explicando. Boa noite, Sulinha e nossa querida voz da consciência. Sula, sou fanático por peças de arte realista. Minha meta é conseguir fazer peças de criação com muito realismo, tipo cena Legal. de filme mesmo. Você pode me indicar como posso prosseguir com realismo na criação? Olha só, um dos lugares que você mais vai conseguir conteúdo para trabalhar com realismo, eu acho que é nos círculos dos artistas de Magic. Magic tem uma direção de arte bem realista, ainda é fantasy, né? Ainda é fantasia, mas eles trabalham bastante com a coisa pouco estilizada. E eles têm muito tutorial de como trabalhar com referência. Se você vai trabalhar com realismo, uma das coisas mais importantes que você pode ter é trabalhar com referência. Aprender a trabalhar com referência. Então, vai atrás de como produzir sua referência, como trabalhar com a sua referência, como aplicar a sua referência. O que eu posso recomendar para você de cara, para você começar agora, tem uma artista que eu adoro de paixão, chamada Cynthia Shepard. A Cynthia tem um canal no YouTube. Deixa eu pegar o link aqui para vocês. A Cynthia tem um canal no YouTube e nesse canal ela fez um processo de uma ilustração completo, inclusive com a coisa de produzir referência. Ela infelizmente não atualiza mais esse canal no YouTube, o que é uma coisa que vai me deixar triste para sempre. Mas o que tem disponível lá são vídeos muito bons. Então dá uma olhadinha aqui, ó, nessa ilustração da Alice no País das Maravilhas que ela fez. Essa série toda aqui, ó. O thumbnail, parte 2 e parte 3, parte da finalização. Essa parte do thumbnail e produção de referência é um vídeo valiosíssimo para quem quer trabalhar com realismo. Então, a parte importante, faça as pazes com a ideia de que você tem que produzir referência. Faça as pazes com a parte da pesquisa. Você vai precisar de referência, você vai precisar de referência específica. Você não inventa a realidade, você vai trabalhar com muita referência. Então, vamos aprender a produzir referência e a fazer essa pesquisa para você conseguir aplicar isso nos seus trabalhos. Certinho? Nos tutoriais pagos, tem um outro cara chamado Howard Lyon. O Howard Lyon tem uns tutoriais muito bons. Deixa eu botar o Gumroad dele aqui na tela. Esse cara aqui, ó. Ele vende tanto referência quanto ele vende alguns tutoriais. Ó, Howard Lyon, o nome dele. Então eu super recomendo as coisas do Howard Lyon. Ele também é um artista de Magic e ele faz umas referências muito boas. Eu uso muitas referências dele para fazer estudo. E ele tem uns tutoriais. Se você vir aqui e cutucar, ó, ele tá vendendo bastante referência. Mas se a gente der scroll down aqui, tem a parte, por exemplo, da pintura, em que ele vai mostrar o processo, que ele vai falar como é que ele produz referência, como é que ele faz essa parte da pesquisa da peça, sabe? Então eu super recomendo as coisas do Howard Lyon. Certinho? Boa. Quem mais? Boa noite, Sula. Boa noite, Sula. Primeira de seu nome, rainha das técnicas e do blend de cores. Vocês são Os meus fofos. títulos estão muito bons também.
Podem me dar uma dica de como criar o aspecto de algo sendo levado pelo vento, tipo roupas, cabelos ao vento? Eu adoro suas lives. Ah, obrigado. Eu fico feliz que é útil. Olha só, essa parte de coisas flutuando, coisas sendo levado ao vento, vai ter muito a ver com o gesto. Então, eu quero que você imagine, deixa eu pegar a referência falando nisso. Quero esse aqui, quero aqui. Espera aí que eu já volto pro microfone. Espera aí que eu quero uma referência específica. Tá, nós, cadê minha referência? Espera aí. Hum. Olha só. Referência. Beijo pra Mônica que vai ver o timing e ela está empolgadíssima. Olha só. Quando você pega uma imagem que nem essa, o que a gente está vendo aqui é o gesto. Deixa eu fazer numa cor que vai ficar um pouco mais aparente. A gente está vendo o gesto. Então, essa sensação da roupa voando, ó, ela vem por causa desse movimento que a roupa está fazendo. Então, o que você precisa entender para você conseguir desenhar isso aqui de uma forma bem sucedida é como que esse gesto funciona, como que você exagera esse gesto, sabe? Então, o que você vai fazer é pegar as referências de roupas esvoaçantes, fazer essa análise de movimento que a gente está vendo aqui, ó, e ver como é que você vai traduzir isso para sua ilustração. Então, a gente vai vir aqui, a gente vai fazer uma pessoa com roupa ao vento. Uhum. E a gente vai pegar aquele movimento que a gente viu. Ó, acho que é até um pouco mais exagerado aqui, ó. A referência que eu peguei, a roupa tá bem vindo para trás, né? Então, ó, olha o movimento aparecendo, ó. Olha como é que quando a gente puxa esse gesto aqui, ó, o desenho começa a dar a sensação de que as coisas estão voando no vento. Então, de novo, aparentemente essa vai ser uma dos temas da live de hoje. É referência, pesquisa de referência. Use boas referências. Usa a referência que vai te dar essa sensação de movimento. Analisa a sensação de movimento e traz de volta para o seu desenho. Ó. Outra coisa interessante, outra coisa que vale a pena a gente pensar quando a gente está desenhando esse tipo de coisa, o pessoal gosta muito dessa ideia do, por exemplo, você vai fazer várias folhas ao vento, em vez de você vir aqui e você fazer as folhas soltas, isso aqui não dá muito a sensação de movimento. Mas se você colocar as folhas num sentido, se você fizer elas num caminho específico, você começa a dar uma ideia melhor de que isso aqui está ao vento, tá? A ideia de movimento. Você faz caminho. Você faz um caminho invisível para o olho seguir. Isso é o que a gente chama de gesto. E gesto não é uma coisa que está só na pose. Gesto está em qualquer coisa que você lê. Também já vi isso aqui sendo chamado de ritmo, né? Então, o que você vai fazer é que você vai criar esses caminhos invisíveis e vai fazer eles se complementarem. Faz esse gesto ser único. Se você tiver folhas voando e uma roupa voando, faz o gesto ser o movimento da folha e do casaco ser o mesmo, que vai ficar com um movimento bonito. Uma das referências muito boas para isso é o filme da Pocahontas, da Disney, a animação original. Acho que Pocahontas não ganhou remake ainda. É... Acho que esse nem vai ganhar porque ele é polêmico. Mas eles têm umas cenas de coisas voando ao vento. O cabelo da Pocahontas é absolutamente lindo. Ele vai ter todo esse movimento de coisas ao vento que você que você está procurando. Então dá uma olhadinha na Pocahontas como referência e usa essa ideia de gesto, essa ideia de movimento pela peça toda que vai ajudar. Certinho?
Nós, que mais? Sula, eu estou tendo problema com a parte de postar a minha arte, pois quando eu vejo a minha arte na tablet, a arte em si tá boa. Porém, quando eu abro no celular, a arte fica mais escura e saturada de quando estava na tablet. Queria saber se tem como me ajudar com isso. Acho que tem relação com os monitores, mas não sei como arrumar. Então, tem relação com os monitores. Essa parte, ela é um pouquinho complexa de arrumar, tá? Deixa eu pegar um trem para mostrar para vocês. Rapidinho. Pegar um trem. Pegar o trem. Ah, ele não vai me deixar abrir. Então, pera aí, rapidinho. Eu quero. Quero um Spider Foto. Esse trem aqui. Ah, é isso aqui. Pera aí que eu já tô voltando pro microfone. Pera aí. Segura aí. Isso aqui, ó. Eu já ia começar a fazer música de elevador, Sula. Pronto, voltei. Seguinte. Isso aqui é um calibrador de monitor, tá? Existe uma tecnologia para gente conseguir calibrar os monitores e as cores ficarem todas iguais. Mas como vocês estão vendo, isso aqui é caro, custa $200. $200 antes do imposto chegar aqui pra gente, tá? Então, olha só, olha a treta. Essa tecnologia existe. Eu quero apresentá-la para vocês. Isso aqui é chamado de colorímetro. É o Spider Pro. Tá aqui, ó, o Spider Pro. Ó, nesse caso aqui, eu não posso clicar com a tablet, tem que ser aqui. Pronto, ó, Spider Pro. Tá vendo? Nesse caso aqui, ele existe, mas ele não é adequado para o que a gente quer fazer. Para que isso aqui serve? Tá? Isso aqui serve para o pessoal que trabalha com fotografia, que trabalha com impressão de produto e precisa garantir fidelidade de cor nas coisas. Imagina que você está fazendo uma embalagem laranja. E aí, uma das suas embalagens sai levemente mais vermelha do que as outras. Isso é um desastre a nível de branding, a nível de marca, sacou? Então, o colorímetro ele serve para quem mexe com impressão. Quando a gente está mexendo com monitores variam demais da conta. Você pega um monitor que é para jogo, ele vai ter um tipo de brilho, uma relação de contraste completamente diferente de um monitor profissional para pintura. E vai ter uma relação completamente diferente de um monitor mais simples e mais barato. Certo? O que acontece? A gente não tem como prever como essas imagens vão ficar em todos os monitores. Não existe um jeito mágico da gente calibrar o arquivo para ele parecer igual em todos os monitores, porque os monitores distorcem. A boa notícia é a seguinte: quando uma pessoa está acostumada a consumir coisa num monitor que está distorcido, ela está acostumada com aquela distorção. Então, ela não vai ver a sua imagem como distorcida, porque ela está distorcida com todo o resto. Quem vê a imagem como distorcida é a gente que está comparando a imagem da tablet, a imagem do nosso monitor com os outros monitores. A gente fala que, putz, não tá igual o que eu fiz. Então o que a gente tem que fazer é desencanar, tá? Se você sabe que a sua tablet tem uma tendência a deixar as coisas um pouco mais saturadas, tem a tendência a deixar as coisas um pouco mais escuras ou mais claras, você até pode compensar por isso. Tipo, eu sei, por exemplo, que é sentir que satura um pouquinho as coisas. Então, quando eu salvo um arquivo, eu aumento a saturação em 10%, para ter certeza que a minha saturação está funcionando fora do meu monitor também. Mas é porque eu sei que a minha tablet que eu trabalho aqui tem essa tendência de saturar. Então eu trabalho com a saturação menor, porque meu monitor é saturado, então na hora de salvar o arquivo para a web, eu aumento um pouquinho a saturação. Nunca me deu problema com distorção. Então conheça seu monitor, compense a distorção dele, e o resto entrega. Não fica neurado com a coisa do tipo, mas tá muito distorcido no monitor dos outros. Tudo tá distorcido no monitor dos outros. É assim mesmo que funciona. Faz ficar bom no seu monitor e de resto entrega para Deus e vambora. Certo? Não neura com isso, de verdade, porque não tem como. Esse é um problema que não tem como resolver. Tranquilo? Esse eu sei que isso não é nada tranquilo. Mas é uma pergunta interessante, essa coisa da calibragem de monitor. Que mais? Boa noite, Sula.
Às vezes sinto que meus rostos estão com planos muito marcados. Como trabalhar melhor essas edges? Ah, olha só. Ter planos muito marcados é um problema mais incomum do que os planos não marcados. A galera costuma fazer os planos um pouquinho mais suave do que eles são de verdade. Se você quer trabalhar com um rosto um pouquinho mais suave, procura uma referência da direção de arte que você quer seguir. Se você quer estudar edges no geral, eu recomendo dar uma olhadinha nos grandes mestres, sabe? Então você pega um cara que nem o Bouguereau, você pega um cara que nem o Zorn, você vai pegar umas edges um pouco a ah, meu Deus, ô Fanny, de quem que você tá fazendo o Master Painting? Quem que você tá fazendo o autorretrato? Como é que é o nome dele? Rembrandt. Você pode pegar um cara que nem o Rembrandt e estudar como é que ele lidava com os planos do rosto. Mas, no geral, ter os planos do rosto marcado costuma ser uma coisa melhor do que ter os rostos do plano não marcado. Então é só uma questão de suavizar um pouquinho, sabe? E aí pega esse esqueminha de edges dos grandes mestres, que eu acho que vai ser o melhor lugar para você estudar isso. Porque dos grandes mestres dá pra gente aplicar em quase qualquer direção de arte, sabe? Se você tiver uma direção de arte específica, eu quero fazer um negócio mais que nem Riot, quero fazer um negócio mais que nem Hearthstone, dá uma estudadinha nessas direções de arte, ver o que você consegue ver do padrão de uso de edges. Mas, no geral, marcar os planos do rosto é uma coisa boa, sabe? Se a gente exagerar e ficar com cara de velho, aí a gente sabe que tá indo demais, sabe? E aí dá pra suavizar um pouquinho. Mas, no geral, costuma ser melhor do que não marcar nada e só fazer um degradezão. Certo? Nós, o que mais? A Fanny avisou que tá fazendo do Bouguereau e que o Do Bruno que tá Bouguereau. fazendo do Rembrandt. Tá, justo. É isso. Obrigado. Boa noite, Sula. Pretendo começar a estudar composição de cenário, em todos os aspectos. Tem alguma Certo. dica sobre como iniciar esses estudos? Tenho. Livros. Vamos lá, vamos pegar uns livros aqui. Aguenta aí. Vamos pegar os livros. Vamos na Amazon de novo. A gente vai pegar uns livrinhos bem interessantes. Tem alguns livros específicos sobre. Vamos, Amazon. Você tá ao vivo. Para de não abrir. Mastering Composition. Aham. É minha conexão ou é não? É a Amazon mesmo. A Amazon brasileira abriu. Olha nós. Mastering Composition, do Ian Roberts. Esse livro é muito bom para começar a estudar cenário, tá? Eu tenho certeza que tem PDFs dele flutuando por aí. Mas dá uma procuradinha nesse livro aqui. O outro que eu quero recomendar, tá? É Mastering Composition, do Ian Roberts, esse primeiro. O segundo que eu quero é o Artist Master Series. Composição e narrativa. Esse livrinho aqui, ó. Ele é mais recente, ele é muito bom também. Então, super recomendo, tá? Ele tem todo o básico pra gente começar, certo? Então, pode ir nele, pode ir de boa. E se você quiser pegar algumas coisas, um pouquinho menos de cenário, um pouquinho mais de composição geral, o Framed Ink, que é o clássico também, do Marco Mateu Mestre, que também é um livro muito bom. Opa, Mercado Livre não, volta. Volta. Amazon. Sula, não tá aparecendo teu endereço, né? Não, imagina. Pelo amor de Deus. Framed Ink, esse aqui eu tentei entrar na janela anônima, não consegui. Não conta pra ninguém meu endereço. Framed Ink, Marco Mateu Mestre, esse livro também é muito bom, certo? Então, 3 livrinhos para começar a estudar composição. Certinho? Não contem pra ninguém, vocês não viram nada. Boa noite, Sula. E nossa intercessora real. Adorei. Ô, louco. Eu queria saber como pintar uma pessoa molhada da chuva, /banho. Tô fazendo um desenho, mas não sei como fazer esse efeito. Peraí. Será que eu lembro o nome dela? Alissa Monks. Essa moça. O grande problema de fazer pessoas molhadas é que é muito fácil. Quinta série, se segurem, tá bom?
É muito fácil parecer cola branca. Então toma cuidado com a transparência na hora que você for fazer esse efeito. Tem uma artista fine arts, né? Ela é bela arte, artista do pessoal das galerias, chamada Alissa Monks. E a Alissa adora pintar gente no banho. Essa moça aqui, ó. E ela tem umas pinturas da galera no banho que são fantásticas. Ela lida muito bem tanto com a coisa do molhado, quanto com a coisa do vidro esfumaçado do banho, sabe? Olha que legal. Olha esse cabelo molhado. Olha que sensação massa. Então, o que eu recomendo pra você é a gente dar uma olhada de novo em referência, tá? A Alissa Monks normalmente é minha referência com essa coisa de coisas molhadas. Olha como é que ela faz isso super bem, sabe? Deixa eu ver quem mais. Olha, cara, as pinturas de água dela são fantásticas. Tem um outro cara que desenha água muito bem, mas eu acho que ele faz menos pessoas molhadas e mais água mesmo, que é o Can Liu. Eu acho que ele não costuma desenhar muito coisas molhadas, mas como referência de água, o Can Liu também é fantástico. Esse Art of 666K. Ele trabalha muito bem com essa parte de água também. Mas olha, não faz muitas. Ele não faz muita gente molhada, é só a água e a pessoa, né? Então não sei se é a referência ideal. Mas referência de gente molhada, eu 100% iria na Alissa Monks. É essa artista aqui, sabe? Então dá uma olhadinha na obra dela que eu acho que você vai gostar. De resto, trabalhe com referência. Cuidado para não deixar leitoso. eu não consigo, peraí. Cuidado para não deixar. Maionese. Exato, cuidado para não deixar maionésico. Mas a estrutura, o básico deixa um pouquinho mais escuro e coloca um brilhinho no final que vai parecer que tá molhado. Mas usa referência. Procura referência sabe, surfista, pessoal que faz outros esportes aquáticos e dá uma estudada antes, dá uma copiada para ver o que você consegue desses efeitos. Um dos grandes indicadores de que a pessoa tá molhada vai ser coisas que nem roupa e cabelo. Então, aprender a pintar essas coisas molhadas vai ajudar também. Vai ajudar a vender o efeito. Certo? Boa sorte. Peraí que a próxima pergunta é grande. Meu Deus. Ó deusa da imaginação, sacerdotisa que intercede por nós, ajude-me. Oh, Eu compreendo o básico de temperatura de cores. Sei que CMYK são cores primárias e que RGB é as cores primárias quentes. Cores primárias frias e RGB as cores primárias quentes. Sei que a luz é fria, a sombra é quente, etc. Mas eu me perco quando fico mais complexo. O que exatamente é um vermelho frio, por exemplo? Ele é mais frio do que um azul quente? Ou todo vermelho é quente do lado de um azul? Não importa o quão quente ou frio eles sejam. Olha só. Pergunta muito boa. Deixa eu ver se eu consigo responder ela direitinho. A coisa de temperatura, ela é uma forma da gente entender aonde é que a gente está no círculo cromático. Deixa eu te dar um contexto melhor. Você lembra daquele vídeo que tem aquela musiquinha da menina misturando azul e vermelho, que era pra dar roxo, mas ela faz uma mistura e fica um marrom esquisito? E ela olha pra câmera com uma cara muito tipo, me arrependo de tudo. O que acontece? Da onde vem a importância da gente entender o que é uma cor fria e uma cor quente? O roxo, ele é uma cor que tende pro frio, né? O frio tá aqui desse lado da paleta aqui, ó. Né? O lado azul, e aí a gente tem o lado quente. Então, a gente tá tentando fazer uma mistura pro roxo, que ela tá do lado frio da paleta. Se a gente pegar um vermelho quente e misturar com o azul, o que acontece é que a gente passa muito perto do cinza. Então, a gente tá amarronzando aquela cor, a gente tá acinzentando aquela cor. Só que se você pegar um pigmento e ele é mais um vermelho frio, quando você misturar ele com azul, a grande chance é que você passe pelo roxo. Então essa é a importância, certo? Quando a gente trabalha com pigmento, prever essas misturas, tem um amarelo quente, um amarelo frio, tem um vermelho quente, um vermelho frio, prever essas misturas
faz muito mais sentido quando você começa a identificar quais são cores quentes e quais são cores frias. Dito isso, pra gente que é artista digital, tá? Essa coisa da temperatura, ela funciona muito melhor como uma medida de temperatura. Desculpa. Essa coisa da temperatura, ela funciona muito melhor como uma forma de identificar contrastes. Então, quando eu tô aqui, deixa eu voltar. Olha só. Quando a gente tá com um vermelho aqui, a gente vai vir aqui e a gente vai fazer um vermelho, né? Esse vermelho, ele não é nem quente nem frio nesse momento, ele é só um vermelho. Mas se eu vier aqui e eu colocar um outro vermelho do lado, esse vermelho é mais frio do que o outro vermelho. Então ele automaticamente fica como um vermelho quente. Ele é uma forma da gente descrever os contrastes que acaba sendo estranhamente preciso, porque a gente trabalha sempre em relação de uma cor com a outra. Então se eu pegar uma cor que é um pouco mais quente ainda do que esse vermelho, ó, começa a passar um pouco pro laranja, mas ela é definitivamente mais quente do que o vermelho que a gente tem. E o pico de cor que a gente tem é um vermelho alaranjado, ele é o mais quente de todos, aí a gente começa a esfriar. A mesma coisa vale pro amarelo. A gente tem um amarelo aqui, sabe? Esse amarelo ele já tá tendendo pro frio já. Isso eu sei porque eu já tô comparando com outras cores. Se eu quero um amarelo mais quente, ó, é um amarelo mais aqui assim. Então você começa a descrever o contraste das coisas. Então, não é para decorar uma formulinha, sabe? Não é para você pegar e tipo, a sombra sempre é quente. Não é assim que funciona. A gente pode pegar uma foto e a gente começa a comparar o que a gente está vendo de luz e sombra e começa a descrever o contraste que a gente está vendo. Então, se a gente está vendo uma luz que ela é mais fria, a gente sabe que essa sombra vai parecer mais quente em contraste com essa luz mais fria. Se você está vendo uma luz fria, a gente sabe, se você está vendo uma luz quente, a gente sabe que essa sombra vai parecer mais fria em relação à luz quente, sacou? Então não é uma questão de fórmula, é uma questão da gente descrever essas relações de contraste. Certo? Ela é uma forma da gente conseguir expressar isso aqui. Porque senão a gente fica muito preso. Não! É magenta, é vermelho maravilha, sabe? E tipo, não. Eu quero um vermelho mais frio do que você tem nesse momento. Ou eu quero um vermelho mais quente do que você tem nesse momento. É muito mais preciso do que tentar nomear cor por cor. Sacou? É isso, é nóis. Sula, você tá com acesso às mensagens de donate? Não. Fizeram um Porque... donate. Obrigado pelo donate! Meu Deus, peraí. Tá no log? Deixa eu ver se tá no log. Eu tô usando. Olha só, shame on me. Eu, inclusive, já pedi ajuda pro Marco para ver se eu consigo resolver isso. Eu tô usando o Streamlabs e o Streamlabs tem o plugin de chat dele. E o plugin de chat dele não mostra donate. Então, tipo, eu fico sem. Então eu peço desculpa, eu não vi o donate, mas muito obrigado pelo donate. Bora! O que mais? Sula, eu tenho muita dificuldade em pintar render de dobras. Uhum. É isso. Acho Ah, que é ajuda nossa. com isso. Não sei se a Tá. pergunta ficou cortada. Não, é perfeito. Olha só. Se você está com dificuldade de desenhar roupas no geral, tá? Deixa eu apresentar para você o trabalho de um cara chamado J.C. Leyendecker. Esse senhor aqui, ó. Há muito tempo atrás, ele trabalhava com propaganda de roupa. E ele era ilustrador desse tipo de propaganda. Então o Leyendecker, ele manda bem demais nessa parte de desenhar roupa. O trabalho dele, as bordas são um pouquinho mais duras, é um pouquinho mais exagerado, mas dá um resultado muito bom para você começar a entender como é que funciona a estrutura da roupa. Então o que eu recomendo, você está com dificuldade em renderizar essas dobras, está com dificuldade de fazer isso aqui fazer sentido? Faz uns estudos do Leyendecker, porque ele vai começar a elucidar como renderizar essas dobras de roupa, tá? Dito isso, o What's Atelier, deixa eu pegar o link também. O What's Atelier é um lugar que uma escola de arte que tem um canal no YouTube. E de vez em quando eles sobem uns vídeos de graça. É em inglês, tá? Mas eles acabaram de subir 2 vídeos a respeito de como desenhar roupa. Então,
São uns exemplos fantásticos, é uma explicação bem densa e uma demonstração de desenho a carvão fantástico. Então fica a recomendação para vocês olharem aí, ó. Watts Atelier of Art, tá aqui o canal deles, ó. Dá uma olhadinha na parte de desenhar roupa, certo? Esses dois estudos, tanto do Watts Atelier quanto do Leyendecker, são estudos bem estruturais. Eles são estudos que são bem para você entender como funciona a estrutura de desenhar uma roupa. Você não precisa necessariamente desenhar tão marcado desse jeito. Mas as coisas de como as dobras de roupa funcionam vão fazer mais sentido depois que você fizer esses estudos. Certo? Bora! Sula, ao fazer thumbnails, como posso fazer os quadradinhos e deixá-los todos simétricos entre si? Ah, nossa! Depende do software que você estiver usando, tá? Deixa eu mostrar para vocês um macete que eu tenho aqui. Quando eu tô trabalhando para Hearthstone, eu tenho os arquivos prontos. Então, tipo, eu parei um dia e fiz os arquivos de template. Olha só que bonitinho, ó. Pera, aqui. Olha só. Então, quando eu abro o arquivo, tem a moldura por cima e aí eu desenho embaixo, ó. Eu posso deixar isso aqui normal, né? E dar uma escurecida se eu quiser e desenhar por baixo, ó. Então, se você faz thumbnail com muita frequência, se você faz thumbnails em formatos específicos com muita frequência, eu recomendo deixar um arquivozinho desse pronto. É um dos jeitos mais fáceis, tá? Como que eu faço? Aqui no Clip Studio, tá? Vamos lá. Eu tenho 2 jeitos que eu faço o thumbnail com uma certa frequência. Primeirão, vem aqui, faz a seleção quadradinha, preenche. Olha o macete, ó. Vem aqui, preenche. Fiz no layer errado. Pera aí. Deixa eu fazer um layer novo. Preenche, agora sim. Duplica isso aqui, ó. Achatei o arquivo, vou transformar para deixar ele dentro do arquivo direitinho, né? Ó. Ok. Vou duplicar de novo. Segurando Shift para ele continuar alinhadinho. Uhum. Aí, olha só o que eu vou fazer. Eu vou dar Ctrl clique no ícone do arquivo para carregar a seleção. Tá vendo? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar o inverso. Selecionar o inverso da área selecionada. E eu vou vir aqui e vou preencher. Pronto, temos um gridzinho todo simétrico de arquivos para a gente trabalhar embaixo. Certo? É bem tranquilo. Mas, de novo, se você faz isso com frequência, eu super recomendo salvar um arquivinho de thumbnail para você só abrir e trabalhar neles, que vai funcionar bem. É bem de boa. Nice. O que mais? O próximo não é bem uma pergunta, é mais um elogio, acredito. Sula, queria dizer que tenho acompanhado as tuas lives e vídeos no YouTube. Tenho adorado e aprendido muito. Comecei o curso do Drawbox que sugeriram na última live e estou super entusiasmada. Nunca pensei em desenhar tantas caixas. E aí? Poxa, muito bom. Fico muito feliz de ouvir. Bora desenhar. Nós! Próximo aqui. Sula, estou fazendo um desenho da Shadow Horde e atrás dela tem a deusa Char de BG3. Entre elas, queria pôr um efeito de névoa mística. Como fazer esse efeito? Não é difícil, tá? Olha só. Vamos lá. Deixa eu ver como é que eu posso fazer isso aqui do jeito mais direto possível. Não é esse aqui, ó. Aqui. A gente vai. Vamos desenhar uma pessoa. Ah, eu já sei o que eu vou fazer. Pera aí. Deixa eu ver se tá salvo com o layer direitinho. Vocês vão ver em primeira mão. Eu não sei se vocês sabem. Lá no servidor do Marco Álvares está rolando o desafio do autorretrato. Então a gente estava pintando o autorretrato. Só que não pode postar antes de quinta-feira. Então vocês não contem pra ele que eu mostrei isso pra vocês. Vamos lá. Sula de bigode. É nóis. Deixa eu mostrar pra vocês. A pergunta que eles me fizeram foi: o que você aprendeu fazendo o estudo do Sargent? E eu aprendi que bigode. Então essa imagem existe. Eu queria mostrar pra vocês. Se a gente quiser colocar
uma aura mágica atrás do personagem. Olha só, eu tô com esse layer aqui, ó. Basicamente, eu pintei, ó, o fundo e aí pintei o personagem por cima, né? Se a gente quiser colocar uma aura mística aqui, o que que eu faria? Eu vou pegar um pincel macio. Vamos fazer laranja, porque azul nesse fundo vai ficar complicado. E aí a gente vai vir com a mão bem levinha e a gente vai começar. A mão bem leve, não é com esse pincel, né, Sula? Por isso que não tá funcionando. É com esse aqui. Isso. É com esse aqui. Pronto, a mão levinha. E a gente vai começar a fazer, ó. Agora você vai dar design em como que você quer esse formato dessa névoa. Olha só. Você vai querer ele mais fumaça? Você vai querer ele mais igualzinho? Você vai querer ele mais fogo? Como que você quer essa névoa acontecendo? Ó. E aí eu vou fazer o processinho completo para vocês aqui, ó. A gente faz a base no layer normal, que vocês estão vendo aqui. E aí, cara, deixa eu pegar o pincel macio e fazer mais umas. Uhum. Aqui. Faz bem o design direitinho de como você quer isso aqui acontecendo, né? E aí o que que eu vou fazer? Eu tô trabalhando atrás do personagem. A gente vai criar um layer agora em cima e eu vou primeiro no overlay e eu vou aumentar a saturação dessa parte mais perto do personagem, ó. Ainda com um pincelzinho macio pra gente estar com isso aqui bem suave. E aí, mais um layer em normal. Vou pegar a cor que eu tô trabalhando aqui em cima e vou deixar subir um pouquinho em cima do personagem, ó. Faz com calma, faz bem deliberado que você vai chegar num efeito legal. Não esquece que isso aqui tem gesto, que isso aqui tem design. Então faz o design dessa aura, dessa névoa, né? De um jeito que fique interessante. Mas é isso. Faz atrás do personagem, aumenta a saturação na área que você quer chamar a atenção, e aí deixa subir um pouquinho em cima do personagem, que vai ficar um efeito interessante. Certinho? Responde. Espero que responda. Eu, pessoalmente, gosto muito de colocar. Cadê minhas bolinhas? Eu gosto de colocar umas bolinhas mágicas. Se vocês verem isso aqui nos meus desenhos, tem vários desenhos em que eu uso esses pontinhos aqui, ó. Eu gosto muito desse efeitinho. Não sei porquê, as bolinhas me deixam feliz, então eu sempre coloco as bolinhas. Certo? Bora. Bigode. É, amanhã eu Alguém posto. falou que sente um olhar de maldade no teu Um autorretrato. olhar de superioridade, né? Eu achei que tu está só julgando o chat. É só isso mesmo. É isso, é nóis. Sua. Deixa eu achar aqui. De novo? A pessoa da faculdade mandou 2 vezes a pergunta. Ah, tá. Boa noite, Sula, mestre da concretização da imagem. Voltei a desenhar depois de inúmeros hiatos. Eu devo continuar de onde parei ou preciso voltar da base? Desenho de observação de frutas, talheres, etc. Desde já, muito obrigado! Então, você lembra do conceito da espiral de fundamentos? Cadê a nossa espiral? Vamos pensar que a gente tem uma tabelinha em formato de asterisco. E aqui tem as coisas que você precisa estudar. Então aqui tem perspectiva, vai ter sombra e luz, vai ter teoria da cor, vai ter composição, vai ter anatomia,
Os designers do chat aí, por favor, não sofram muito com isso aqui, com essa bagunça. Mas a ideia é o seguinte, a gente vem aqui e a gente preenche aqui com coisas que você quer estudar, tá? O que aconteceu quando você deixou de estudar? Você pegou e você fez a primeira volta aqui, ó. O problema é que estudar essas coisas não é passar uma vez só e aí fez 100% e a gente está estudado, tá? A gente normalmente começa estudando e a gente vai fazendo isso aqui, ó. Então, quando você refizer seus exercícios, quando você refizer a pintura de observação, tem uma pergunta nova para você responder. Vou lá pintar a xícara, vou pintar a fruta. Mas dessa vez o foco é em teoria da cor, por exemplo. Então, agora que eu estou em teoria da cor, como que tá a temperatura dessa imagem? Eu estou com uma luz quente e uma sombra fria, como é que eu faço para intensificar isso aqui? Como que eu faço para ter real controle do que eu estou fazendo? Ah, não, Sula, o estudo vai ser de perspectiva. Então, todas as elipses estão no lugar, tá dando a sensação de que esse pires está em cima da mesa? A interação da maçã, do pires e da faca tá funcionando? Tá tudo em perspectiva direitinho? Como é que tá essa projeção de sombra? Porque a projeção de sombras é da perspectiva, não é necessariamente da sombra e luz. Sombra e luz a gente engana, mas a sombra projetada é perspectiva, isso é uma disciplina da perspectiva, sacou? Então, quando você voltar para fazer esses estudos mais simples, esses estudos mais diretos, faça a pergunta: o que você está estudando? Qual é o foco desse estudo? O foco desse estudo vai te dar uma pergunta muito maior para você responder do que simplesmente estou fazendo a pintura de observação. No início, a gente faz a pintura de observação simplesmente para conseguir fazer dar certo. Mas, à medida que a gente vai estudando, à medida que a gente vai se puxando, o foco desse estudo vai mudando. Deixa eu mostrar para você aqui rapidinho o meu. Cadê? Olha só, eu tenho uma sequência de estudos de observação aqui, ó. Eu comecei bem com essa ideia de fazer correto, de conseguir reproduzir o que eu estava vendo. E aí, eu fui me dando perguntas cada vez mais complexas. Aqui, por exemplo, era bem reproduzir o que eu estava vendo. Eu queria muito pegar os materiais. Então, o reflexo do pires, o reflexo do garfo, o reflexo do vidro, eu queria muito pegar os materiais. Aqui também é um estudo de materiais. À medida que eu fui fazendo esses estudos, eu fui me dando perguntas mais complexas. Então, por exemplo, tem uma série de estudos, infelizmente eu não salvei todos aqui, mas tem uma série de estudos que eu fiz com pincel duro. Então, esses estudos não tinham transição, eu tinha que escolher a cor correta, sem essa de misturar a cor até a cor chegar onde eu queria. Isso aqui deu trabalho, foi muito bom, no entanto. Esse aqui era fazer o estudo escolhendo o pincel para maior eficiência. Então, eu fazia a blocagem com pincel duro, fazia a sombra e luz com o pincel duro e vinha com os efeitos com o pincel macio por cima. Você vê que eu consegui um resultado muito bom. Isso aqui é um estudo de 1h40. Sabe? Eu consigo uns resultados muito bons se eu usar o pincel certo no lugar correto. Então, ó, essa sequência de estudos, né? E aí, cara, deixa eu passar aqui. Aqui eu comecei a brincar um pouquinho mais com edges, sabe? Então você vê que aqui embaixo, ó, aqui o edge tá mais macio. Eu ainda estava muito tímida com a coisa dos edges aqui, mas foi quando eu comecei a estudar edges. Nuvem visto pela janela, né? Importante. Material, eu só queria pegar o cristal aqui de boa. Ainda já tenho uma vontade de ter um edge mais distorcido, um edge mais solto, para ter ponto focal. Então você vê que aqui tem uma profundidade de campo. Mas eu ainda estava usando o controle de edges muito como simulação de lente. Não era ainda o ideal. Aí, cara, eu comecei a fazer uns estudinhos um pouquinho mais complexos, colocar mais objetos, levar um pouquinho mais de tempo. E a gatinha. E aqui eu comecei a entender o que era edges. Ó, aqui eu comecei a trabalhar um pouco mais de textura, um pouco mais de transição entre as coisas, aonde quebrar um edge, aonde deixar isso aqui mais interessante. Aqui eu comecei a entender o que era controle de borda, o controle de edges, né? E aí você vê que os estudos começam a tomar outra dimensão, eles começam a tomar outra direção de arte, porque eu começo a brincar mesmo com a ideia de como fazer textura, como fazer isso aqui parecer uma pintura. Como que eu posso fazer o vidro de ketchup parecer visualmente interessante? Essa começa a ser minha pergunta. Certo? Faz um pouco mais de sentido? Então é essa jornada que a gente faz quando a gente está fazendo, a gente chama isso aqui de fazer um giro na espiral de fundamentos.
A gente pega todas essas coisas que a gente quer estudar e estuda um pouquinho cada uma delas. E aí, quando a gente completa o ciclo, a gente pega e faz outra volta. E faz mais uma volta, e faz mais uma volta, até a gente conseguir chegar no nível de habilidade legal. E aí a gente continua estudando, porque você vai ficar noiado que você não é bom o suficiente e você vai estudar para sempre. É isso. Que mais? Posso passar a próxima? Pode. Sula, você conhece o trabalho do Angel Ganev? Poderia dar uma olhada e ver o que ele faz para deixar a arte dele desta forma? Deixa eu dar uma olhadinha. Passa ali pra mim, na DM, como é que escreve o nome dele? Ângelo Mandei. Ganeve, vamos lá. Ah, legal. Tá. Aham. Temos aqui alguma pessoa que trabalha com as cores bem fora da casinha, né? É bem legal. Deixa eu. Bem legal as paletas. Não é muito estilizado em questões de proporção de rosto, né? É uma coisa um pouquinho mais. Mas a parte das cores tá bem interpretado, tá com um resultado bem legal. Deixa eu. Eu não sei se esse artista postou um tutorial. Eu não sei se ele já falou como é que ele usa cores. Deixa eu mostrar um artista que trabalha com cor e que já postou uns tutoriais interessantes sobre isso. Uhum. Essa artista aqui, ó. O nome dela é Alai Ganusa. Deixa eu abrir o perfil aqui grandão para vocês verem. Ó, essa moça aqui, ó. Ela tem um curso de teoria da cor em que ela mais ou menos mostra como é que é o processo dela, tá? É esse post aqui. Ele infelizmente é um videozinho, mas se você for pausando dá para ler tudo direitinho. E ela explica que ela pega uma foto de referência e ela agrupa as cores. Então, tipo, as duas lâmpadas leitosas, ela vai colocar no grupo A. As duas lâmpadas transparentes, ela vai colocar no grupo B. As sombras projetadas, ela vai colocar no grupo E. E aí, ela pega cada um desses grupos e faz uma paleta para cada um deles. Essa paleta é mais exagerada, ela é mais. Ela é pastel, ela não necessariamente é super saturada, ela é mais. Ela é mais. É como se você pegasse o contraste entre as cores e aumentasse, mas não necessariamente precisa estourar a saturação. É realmente construir uma paleta de um jeito que faz sentido. E aí ela mostra o resultado de como isso aqui fica. Olha que massa. Como ela faz essa interpretação de cor. Seguindo esse tutorial dela, inclusive falando sobre isso, né? Deixa eu pegar aqui rapidinho. Seguindo esse tutorial dela, eu fiz esse estudo aqui, ó. Uhum. Essa aqui é a referência, ó. Tá pequenininha aqui no canto, era a referência que eu tava usando, ó. E aí a gente faz esse estudo aqui. Então, alguns pensamentos, tá? A lâmpada do meio, a lâmpada que estava acesa, ela era uma cor chapada. Para esse estudo, fez muito mais sentido colocar mais informação nessa lâmpada acesa do que simplesmente deixá-la como uma cor chapada. Então você vê que eu tive que extrapolar um pouco o que era a lâmpada acesa. Mas funcionou, sabe? E aí foi fazer os grupos diferentes. Então eu peguei as lâmpadas, e as lâmpadas que estavam apagadas em volta, eu botei um grupo para luz e um grupo para sombra. E comecei a preencher essa imagem de forma que essas cores ficassem nos lugares corretos. E comecei a trabalhar uns shapes interessantes dentro dessa cor. Deu um resultado interessante. Eu acho que eu posso explorar ainda mais essa técnica. Então, quando eu olho o trabalho do Angel, o trabalho desse artista que recomendaram, me lembra muito esse tipo de trabalho, me lembra muito essa ideia de construir uma paleta e aplicar ela em lugares inesperados, até injetar um pouquinho mais de informação e shape em alguns lugares. Então, dá uma olhadinha nesses tutoriais, vê se ajuda, porque me parece uma forma de pensar as cores parecida.
Certo? O pessoal comentou que ele tem um perfil no YouTube, que ele fala um pouco dos processos dele. Ah, legal. Cutucarei. Vou dar uma pesquisada. Muito bom. Sula, só qual é o tamanho dos teus arquivos normalmente? 8.000 por 6.000. Respondido. Sula, como posso escolher cores vibrantes para trazer uma arte mais viva? Acho que fica meio respondido. É bem parecido com esse aqui. Olha só. Não se esqueça que cor vibrante é contraste, tá? Então, o que você vai fazer. Deixa eu pegar um pincel duro. Aham. O que você precisa fazer é pegar uma cor pastel e colocar uma cor vibrante no meio. Isso aqui dá a sensação de cor vibrante. Se você só trabalhar com a cor vibrante e colocar outra cor super saturada em cima, começa a ficar aberrante. E não é o que você quer. É aquele contraste horroroso que. Cadê? Não é esse aqui, ó. Esse contraste horroroso que as pessoas às vezes fazem. Que elas falam: olha, o vermelho em cima do azul, e os seus olhos ficam gritando: que coisa horrorosa, tira isso da tela, sabe? Então, não é colocar todas as cores fortes, é a gente fazer um contraste de algumas cores mais pastel com umas cores vibrantes em cima, que vai ficar bonito. Vai atrás desse pessoal que trabalha bem com cor e tenta encontrar onde que estão as cores dele nas paletas, as cores desses artistas na paleta, e tenta trabalhar com uma paleta parecida, que vai funcionar bem. Aham. É pesquisa e desenvolvimento de arte, galera. Serinho. É direção de arte que chama. O que mais? Sula, queria perguntar sobre aonde tu procura as referências, já que o Pinterest está cheio de inteligência artificial, e qual site utiliza para postar a sua arte, já que o Insta e o Twitter estão apoiando a inteligência artificial. O ano é 2025. Artista se ferrou. Se ferrou. Não, se fudeu. Vamos lá. Vamos ser honestos. A gente tá no mato sem cachorro, galera. Tá ruim? Não tá bom, não. Pinterest era um excelente lugar para procurar referência. Hoje em dia ele tá inútil, sabe? Só tem IA naquela desgraça. Eu tenho usado cada vez mais pacotes de referência pago por causa disso. Lembra que um pouquinho mais cedo eu estava mostrando as coisas do Howard Lyon? O Howard Lyon vende muito pacote de referências, são pacotes de referências muito bons. Então, eu vejo onde é que tem esse tipo de pacote de referência de gente que eu sei que não está usando IA para comprar, para fazer meu próprio banco de dados, sabe? Eu vou atrás de perfil de fotógrafo, tá? Se você conhece gente que trabalha com fotografia, fotografia jornalística, fotografia artística, você vai achar gente que não está usando IA e que tem um trabalho de fotografia muito interessante. Eu olho onde é que os outros artistas estão procurando referência, tá? Então, ainda tenho usado muita coisa de 3D, então sites como Sketchfab são muito úteis, tá? E nesse tipo de coisa, mas infelizmente não tem mais um grande lugar que eu aponto e falo: dá uma olhadinha nesse lugar que vai te resolver o problema. Fazer pesquisa voltou a ficar complicado. É muito ruim saber que o Google também está tomado de IA, sabe? Então tá complicado achar uma referência. Você procura um objeto específico, tá complicado encontrar uma referência que seja confiável. Então, vai com calma, faz essa pesquisa de um jeito, faz uma pesquisa em lugares que você confia. Não tenha medo de usar livro, não tenha medo de acessar uma Wikipédia da vida e ver a fonte do arquivo, tá? Mas é isso. Pesquisa com calma e verifica as fontes. Basicamente é o que eu tenho feito, sabe? Eu sei que comprar referência é uma coisa, principalmente ver referência vendida em dólar, né? Que tudo multiplica por 6 é difícil. Mas se você tiver amigos artistas que tiverem interesse, tipo, comprar um pacote do Howard Lyon para vocês estudarem anatomia, estudar referência de dobra de roupa, por exemplo, é um bom investimento. Junta a galera, sabe, junta a grana, compra e compartilha com todo mundo, que é um bom investimento. Uhul. Pelo amor de Deus, a pessoa da faculdade mandou 3 vezes a pergunta. Ops! Pessoa da faculdade, pelo amor de Deus, pessoa. Sula, como escolher um caminho para retomar os estudos? Quando você curte desenhar, colorir quadrinhos, pintura digital, eu não sei por onde ir. Alguma dica? Estou colorindo HQ atualmente Show!
Desenho 1 hora por dia. Olha, já tá fazendo bastante. 1 hora por dia é um tempo muito bom para começar a estudar, sabe? Olha só, é difícil responder essa pergunta de aonde que você vai, porque essa pergunta acaba sendo um pouco pessoal. Existe esse feedback loop, existe essa resposta que a gente tem quando os estudos dão certo, quando você termina o estudo e o estudo ficou bom, que dá uma animada, dá uma injeção de ânimo, sabe? Então, o que eu recomendo muito, de verdade, é medir os estudos com um pouco de produção das coisas que você quer fazer. Volta os estudos para as coisas que você quer produzir. Quero produzir uma página de quadrinho. Vai estudar perspectiva, vai estudar anatomia, vai estudar narrativa visual. E começa a fazer umas páginas de quadrinho testando os conceitos que você tem estudado. Essa produção vai ajudar a animar a continuar produzindo. Para mim, tem sido. Os caminhos que eu tenho trilhado na mentoria tem sido muito balancear, fazer os estudos de cópia, que são chatos, com produzir coisas de imaginação, produzir coisas que a gente tem interesse, sabe? Costuma dar uma injeção de ânimo bem maior quando você pega e você faz um estudo, e aí você produz alguma coisa sua e você vê que ficou melhor, você vê o resultado do estudo aplicado no seu desenho de imaginação, sabe? Então tem sido uma fórmula muito boa para conseguir fazer o pessoal estudar, certo? Então, minha principal dica é essa: balanceia o tempo de estudo com o tempo de produção, para você conseguir se manter interessado em produzir. De resto, faz a pergunta para você mesmo: o que eu quero melhorar agora? E deixa essa pergunta guiar os seus estudos. Porque vai ser muito mais fácil de você descobrir o que você quer melhorar do que uma pessoa impor uma rotina de estudo em você. Sabe? Então, se pergunta o que está incomodado no meu trabalho, o que eu quero melhorar, e começa por aí, que vai ajudar bastante. Certo? Show! Eu vou falar a última pergunta que eu tenho anotada aqui, e aí eu vou pegar mais 10 perguntas só. 10, tá? Sula, não sei se você já falou sobre isso, mas eu estive tendo muita dificuldade em finalizar meus desenhos, porque sempre finalizo tudo demais. Tem alguma dica? Vai, boiada! Mais pergunta! Cara, finalizar demais costuma ser menos problema do que finalizar de menos. Eu tenho tido muito contato com gente que corre com as peças e termina não finalizando o suficiente. As coisas ficam com um pouco de cara de esboço. Elas estão um pouco de cara de isso aqui não foi pintado de verdade. Existe sempre a questão da eficiência, sabe? E a questão da eficiência ela é complicada de explicar, porque eficiência vem com experiência. Então, quanto mais experiente você for em pintar, menos pinceladas você precisa para resolver o mesmo problema. Não tem como forçar isso. Você precisa ser experiente em pintar. Você precisa ser experiente em resolver problemas visuais para você conseguir uma boa estratégia de como resolver aquele problema em poucas pinceladas. Sacou? Então, finalizar as coisas demais não costuma ser problema. Costuma ser finalizar de menos, costuma ser mais problema do que isso. Pelo menos nas direções de arte que eu tô acostumada, que é aquelas direções mais fantasy, mais ilustração, polida, finalizadinha. O pessoal gosta muito de Splash também. Splash é hiper finalizado, não tem nada de esboço em Splash. Então eu não me preocuparia tanto. Se você tá com a sensação de que você tá polindo demais, tenta trabalhar um pouquinho mais com textura e controle de borda, que vai dar uma aliviada nessa sensação de que tá tudo muito polido. Você vai conseguir introduzir um pouquinho mais de textura, um pouquinho mais de informação, certo? Mas é uma questão agora de começar a pensar na sua direção de arte. Como que você quer que fique o acabamento da sua peça? E aí começar a tentar responder essa pergunta, tentar respondê-la à altura do que você espera. Certinho? Bora. O que mais? Meu Deus! Perguntas. Sula, meu Deus do céu. Trabalho embarcado numa escala 28 por 28. Quando estou em terra, tento desenhar Nossa! o máximo possível, mesmo com as demandas do dia a dia. Mas a bordo, simplesmente impossível desenhar. Justo.
Isso quebra muito o meu ritmo de aprendizado e desestimula bastante. Como consigo contornar isso? Então, olha só. Ironicamente, eu não trabalhava, eu trabalhava numa área que eu estava desenhando. Mas mesmo assim eu sentia que o trabalho entrava no meio dos meus estudos. Então o que, que eu fazia? Eu tinha um sketchbook escondido debaixo do meu teclado. Eu estava trabalhando com ilustração e eu tinha papel escondido debaixo do meu teclado onde eu continuava estudando. O maior ato de rebeldia que eu acho que você pode ter é pegar um sketchbook e levar e, sabe, quando você tiver tempo de descanso embarcado, continuar no sketchbook. Não precisa levar muita coisa. Como é que é o nome do cara? É isso? Não. Será que eu acho? Será que eu acho? Olha só. Não precisa levar muita coisa. Uma das coisas que eu recomendo é um sketchbook pequeno, um A5 se duvidar, e uma caneta Bic, só. Vai atrás de desenhar o que você está vendo. Continua fazendo desenho de observação. E eu queria mostrar um exemplo de um artista que faz isso muito bem. E eu não estou lembrando o nome dele agora, porque o nome dele é bem homem americano. Nome de homem americano básico. Se eu jogar isso aqui no Google, eu não vou achar nada. Então, pera aí que eu vou achar. Tem nos meus likes aqui do ArtStation. Aguenta aí que eu vou achar. Enquanto isso, deixa eu mostrar para vocês. Mas a gente estava falando hoje mais cedo, né? Babando o ovo das animações. Olha o lance da animação e do estrutura do rosto que a gente estava falando. Olha que fantástico. E aí me dá um tempinho para eu achar a referência aqui. Rapidinho. Coisas aconteceram esses últimos dias, né? Pois é, meus likes estão uma bagunça. Como é que é o nome do cara? É Scott Houston? Scott Hilton? Ah, meu Deus, como é que é o nome do safado? Scott. Pois é. Eu tenho quase certeza que é Scott alguma coisa o nome dele. Pera aí. Eu vou só mais um pouquinho aqui, que se eu não achar, eu vou desistir. Mas sketchbook, caneta Bic. Steve. Não é Steve É Houston? Steve. Steve Houston, Não talvez. Pera sei, aí. foi o que o chat falou. Eu tô só repassando. Cara, o Steve Houston é muito bom. É esse cara aqui, mas ainda não é o cara dos sketchbooks que eu tava comentando. Deixa eu ver se ele tá. Não é Scott o nome do cara. E eu não vou conseguir lembrar. Droga, eu realmente vou ficar devendo. Mas a ideia é sketchbook, caneta Bic, desenho que você tá vendo, começa a explorar a perspectiva, começa a explorar a estrutura, a narrativa, a perspectiva. Dá para fazer muita coisa só com esse desenho de Bic num sketchbook pequenininho. Um pequeno ato de rebeldia ter isso escondido, sabe? Mas eu honestamente seria o que eu faria. Eu já tive sketchbook escondido em outros trabalhos. Então fica a minha recomendação. E aí você pode desenhar sem peso na consciência quando você estiver desembarcado. E boa sorte com o trabalho. Sula. Sulinha, tenho dificuldade em desenhar pernas. Sempre ficam estranhas. E não sei como arrumar. Poderia me dar uma ajuda, por favor? Putz, o ideal seria eu ter uma peça para poder te dar feedback, sabe? Eu comentei com o pessoal que eu tô refazendo o curso de anatomia, mas eu não cheguei nas pernas ainda. Então, vamos lá. Não levem isso aqui como regra, mas olha só. Algumas das coisas que eu vejo que o pessoal erra com uma certa frequência quando tá desenhando perna. E aqui é um exemplo bem
bem safado. Tá? Olha só o que acontece. O pessoal costuma vir aqui e desenhar a perna assim, ó. O que que acontece? Imagina que a gente tem o ponto alto da curva. O ponto que a curva. Imagina que tem uma linha imaginária aqui. E essa maior distância que a curva tem, a gente vai chamar isso de ponto alto da curva. Mais ou menos aqui, ó. E aí o que que acontece? O que que o pessoal faz? Se a gente marcar esses dois pontos altos aqui, eles ficam quase alinhados. Quando a gente começa a desenhar anatomia desse jeito aqui, ó, é o que eu chamo de síndrome de linguiça. Fica parecendo um monte de salsichão, porque eu sou do sul. E não é assim que a gente desenha. Então, o que que a gente faz, tá? A gente vai desalinhar essas curvas. Olha como é que eu tenho um esforço para marcar a cabeça do fêmur aqui. Então, o ponto alto da curva é aqui em cima. Aí a gente tem a parte de dentro da coxa. E aí a gente tem a parte de fora do joelho. Então a gente tem uma curva aqui e a gente tem uma curva aqui, ó. Olha como é que a gente faz um movimento muito mais interessante do que a linha reta do salsichão, ó. E aí você continua descendo essa curva, né, esse interesse na perna toda. Então, primeira coisa, desalinha essas curvas. Aprende onde é que são os pontos altos de cada curva na hora que você estiver desenhando uma perna, para não cair nessa simetria do linguição, certo? Segunda coisa, esse volume aqui, ó, do lado do joelho. Eu não lembro o nome, de novo, eu não cheguei ainda aqui na minha aula de anatomia, mas tem esse volume aqui do lado do joelho que ele é importante. Não desenha o joelho simétrico ou só a bolinha aqui no canto, tá? Que fica muito bonecão. Eu acho que basicamente são essas duas dicas. Essas são basicamente essas. Não deixa o linguição acontecer. Cuidado com a estrutura do joelho. Certo? Deixa eu estudar anatomia, deixa eu chegar na lição de pernas que eu falo um pouquinho mais sobre isso. Quem tem um curso de anatomia, quem tem uns vídeos sobre anatomia artística, tá? Muito bons, em português, é o canal do Antônio Risati. Ele tem uns vídeos muito bons. Super recomendo vocês darem uma olhada no canal do YouTube dele. Ele explica bastante essa parte de anatomia para artistas, sabe? O que mais? Sula, viram potencial em mim e agora vou ter que fazer uma exposição. Dicas? Estou de olho na área de concept e pensei em fazer coisas para chamar atenção para esse lado. Legal, nossa, parabéns, boa sorte. Faz a parte de concept, vai ficar massa. Mostra que você manda bem em pesquisa, mostra que você manda bem nessa parte de consolidar ideias no papel. É interessante essa coisa do concept, que normalmente a dica básica de concept é o seguinte, né? Ilustração pode fazer fanart, concept não pode. Mas eu conheço alguns artistas que foram contratados para concept porque fizeram fanart muito bem. Então, se você faz a parte da pesquisa muito bem, se você faz a parte dessa pesquisa histórica, da exploração de shape muito bem, você pode inclusive fazer fanart para concept que vai funcionar. Mas tem que ser um trabalho muito bom. Essa menina que eu conheço que foi contratada por fazer fanart de concept, né? Ela fez as princesas Disney com os vestidos históricos de época certinhos. Uhum. O meu problema de fazer essa pesquisa agora é que vai estar cheio de A. Não, mas eu consegui achá-la aqui ainda assim. Deixa eu pegar aqui. Olha que post fantástico. É de uma menina chamada Claire Hummel. E ela fez as princesas Disney com as roupas adequadas de onde cada história se passa. Então ela consegue um trabalho de concept porque ela faz esse trabalho. Olha que fantástico. No geral, esse portfólio dela é muito bom. E é um portfólio de concept. olha que fantástico esse trabalho. Então, vai fundo, mostra o trabalho de pesquisa, mostra que você entende do que você está ofertando. E boa sorte. Vambora.
Enfim, eu Uau! sou apaixonada nesse trabalho. Oi, É bem bonito mesmo. é bonito, né? Sula, a mentoria funciona para quem quer entrar na área de animação? Tipo, eu tenho uma lista com conteúdos de animação que preciso estudar, mas não sei quais exercícios fazer. A sua Ah, mentoria ajudaria? eu não entendo nada de animação, então eu acho que eu não sou a ideal pra ajudar com animação, tá? Esse eu vou ficar devendo mesmo. Se você precisar de ajuda com os fundamentos de ilustração, esse eu consigo te ajudar. A gente pode dar perspectiva, anatomia, estrutura, mas feedback em animação é mais difícil. Eu sei que tem o pessoal de animação na ICS, que vai ter um conteúdo muito bom de animação. Quem mais que eu conheço que mexe com animação? O problema é que o pessoal, como minha área é muito ilustração, o pessoal que eu conheço que mexe com animação é todo o pessoal que faz background pra animação, e não necessariamente a animação em si. Então essa eu vou ficar te devendo, eu vou pedir desculpa. Essa não é a minha praia. Bora, o que mais? Hum, Sula, meu Deus. A pessoa botou um nome tão grande pra gente que eu não sabia o que que era a pergunta, o que que era nosso nome. Sula queria uma dica sobre como e onde procurar artistas com estilos específicos para estudar o mesmo. Exemplo, algo mais cartoon, mas que dá medo. No ArtStation eu achei meio complicado. Como eu faria essa pesquisa? Olha só. ahn, eu acho, se eu fosse fazer essa pesquisa específica, eu ia usar muito do repertório que eu já conheço. Com certeza ia ajudar, sabe? Então, tem algumas artistas que trabalham com horror, por exemplo, que eu gosto muito da pegada. Horror cartoon, sabe? Ah, deixa eu pegar o nome dela aqui rapidinho. Ah, essa aqui eu não posso mostrar na Twitch, galera. Segura aí. Cara, cadê o nome da capa? Peraí. Lau, você lembra quem que fez a capa do Gibi de Menininha 1? Bah, É que eu não posso mostrar aqui porque, né, tem peitos. Como é que é o nome dela? Meu Deus do céu. Pera aí que eu vou lembrar. Pera aí que eu vou achar. Gibi de menininha. Essa de lápis de cor? Não, é uma história de terror. História de terror e putaria. Chama Gibi de Menininha. Sim, 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 mas a capa é uma capa que é de lápis de cor, assim, a arte? Não. É uma freira com os peitos de fora e umas coisas de bondade. Meu Deus do céu, tem muitas capas esse gibi. É porque já tem várias edições. É, é da Camila Torrano. Obrigado, Google. Nossa, jamais saberia. Aham, essa moça aqui, ó. A Camila Torrano, ela trabalha com vários estilos e ela trabalha muito com terror, gore, sabe? Então, olha, terror e gore, saca? Então, se eu fosse pegar uma coisa cartoon, mais terror, eu com certeza viria no trabalho da Camila Torrano, que ela é fantástica. Ela fez a capa do Gibi de Menininha, se vocês quiserem procurar, eu não posso mostrar aqui, porque, né? Mas o trabalho dela é muito bom. Então eu com certeza usaria esse repertório que eu já tenho para procurar artistas parecidos, procurar artistas na mesma pegada. Se você quiser, normalmente mídia social também tem um quê de ajudar nessas coisas. Se você jogar, galera, onde é que eu encontro? Sabe, vai na minha comunidade, vai na comunidade do Marco Álvares e pergunta, gente, eu tô procurando mais gente que trabalha nesse estilo. Quem que vocês conhecem? O pessoal costuma conhecer bastante gente e vai te recomendar umas coisas bem interessantes, sabe? Então
super recomendo fazer essa pesquisa perguntando para os universitários. Que vai ficar mais fácil de encontrar. Vamos lá. Estou Oi. dividido entre dois estilos. Line art, dois estilos de line art diferente. O que eu faço? Faz os dois. Faz os dois. Olha só. Eu comecei a pensar não como um estilo, mas como direção de arte. Então, quando eu tô fazendo coisa para Blizzard, eu tô trabalhando na direção de arte da Blizzard. Quando eu tô fazendo coisas para outro cliente, eu estou trabalhando em outra direção de arte. Quando eu tô fazendo meus desenhos de linha, eu tô trabalhando numa terceira direção de arte. Então, talvez não pensar nisso como, isso aqui vai ser meu estilo, tudo que eu vou fazer vai ficar assim. Não. Pensa como mais flexibilidade. É uma direção de arte que você pode fazer diferente. Você pode fazer mais puxada para um lado, mais puxada para o outro. Aí você não precisa escolher, você usa os dois. Eu acho que funciona. Certo? Bora, que mais? Vamos lá. Recentemente encarei os meus desenhos por uns 10 minutos e percebi que eles estão todos iguais na questão de olhos. Como eu consigo melhorar e não deixar todos parecendo um Ctrl+C? Referência e estudo. Esse tipo de estudinho que eu tô fazendo aqui, pega, deixa eu ver se eu tenho foto disso. Eu tenho tentado estudar muito estrutura de rosto. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô pegando e eu tô enchendo meus sketchbooks de páginas cheias de rostinho. Ó, eu trabalho com referência, eu trabalho com imaginação. Mas eu faço umas páginas assim, ó. Então, desenha mais olhos diferentes, estuda como é que funciona a estrutura anatômica, né? Como é que funcionam as dobrinhas, como é que é o nome de cada uma dessas partes, como é que ela vai funcionar para um olho mais asiático, para um olho mais branco, para um olho mais sul-americano, e trabalha de referência. Bora desenhar mais tipos de rostos diferentes. Mas isso aqui é um dos tipos de estudo que eu mais tenho feito. Ajuda bastante mesmo. Você começa, volta um pouquinho naquele assunto que eu falei no início da live, de não usar um ícone. Quanto mais você usa um ícone de olho, o olho tem essa forma, o olho tem essa silhueta, mais você tem a tendência de repetir aquela silhueta. Então começa a pensar como um objeto tridimensional que tem uma projeção. Qual é a projeção desse objeto que você está desenhando? E aí você vai começar a expandir o seu vocabulário de quais tipos de olho você consegue desenhar. Certo? Bora, o que mais? Vamos lá, alguma dica para quem já tem algum conhecimento de arte, mas que quer reaprender tudo zero? Eu acho que é a espiral de fundamentos. Assim, ó, deixa eu fazer uma tangentezinha aqui pequenininha. Eu tenho a sensação, às vezes, que por a gente ser autodidata, a gente tem um pouquinho de medo de achar que a gente aprendeu as coisas. Como ninguém validou esse conhecimento, como ninguém, sabe, você não fez um curso de uma pessoa que entende mais do que você, para ter certeza que, olha, é assim que faz, me dá a sensação que a gente fica eternamente inseguro de como que esse conhecimento sedimentou na nossa cabeça. E eu acho que a gente precisa um pouquinho parar com isso, sabe? Eu vivo batendo na tecla que arte é uma linguagem. Tem muita coisa do português que não foi ensinado para você. Se você fala português nativamente, se sabe português é sua língua nativa, quando você aprendeu português, você não aprendeu português pelas regras. Você primeiro fala português, depois você vai estudar gramática e ortografia. É o contrário, saca? Então quando a gente tá fazendo arte, dá a sensação que se você não souber a gramática e a ortografia, o seu conhecimento não é válido de verdade. E não é assim que funciona. Você consegue comunicar bem as ideias que você quer comunicar no papel? Você consegue profundidade, você consegue estrutura, você consegue narrativa, você consegue composição? Você não necessariamente precisa entender a gramática daquilo que está acontecendo para sua peça ser bem sucedida. Você pode entender isso qual é a palavra? Por intuição. Você pode entender isso porque você é uma pessoa que se comunica visualmente. Intuição talvez não seja a melhor palavra, mas eu acho que é o que eu acho que é o que descreve, sabe? Então, tentar trabalhar um pouquinho com esse medo de que nosso conhecimento que veio de autodidata é um conhecimento inválido, tá?
A gente pode, no entanto, podemos e devemos, tá? Reavaliar o nosso conhecimento a partir do momento que a gente estuda a estrutura. Que a gente sabe aquelas. Do mesmo jeito, a gente aprendeu português, mas a gente tem vício de português. A gente tem umas coisas que a gente fala errado. Mas esse falar errado é parte do nosso sotaque, é parte da nossa cultura, é parte do nosso estilo. Mas quando você vai escrever um texto, você está tentando tirar esses errinhos e fazer o texto mais formal, mais correto. Faz sentido? Mas muitas vezes, quando você quer se comunicar visualmente, você não necessariamente quer a imagem formal corretíssima. Você provavelmente vai querer um pouco de estilo ali, você vai querer um pouco de influência ali. Então eu acho que vale a pena deixar essa linguagem visual influenciar o que você está fazendo. Mas enfim, tangente. Faz sentido esse pensamento, no entanto? Então, se você quer recomeçar a estudar, espiral dos fundamentos. Vê qual é o fundamento que você quer estudar, vê por onde que você vai começar e começa por ali. Se faz perguntas, aplica o conhecimento, vai pro próximo, repete, faz mais um giro na espiral do fundamento. Mas não precisa jogar o que você já sabe fora. Basicamente é isso. Certinho? O que mais? Sula. Estou com algumas artes do Botchain e. Peraí. Estou estudando algumas artes do Botchain. Poderia dar uma olhada nas artes dele e dizer 1 ou 2 pontos para focar, principalmente no render, por favor? Posso sim, vamos lá. Botchain, nosso ídolo. Gostamos muito. Aham. Fazia tempo que eu não abri a galeria dele. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ele é muito bom, cara. Ah, Mel. Muito bom. O que a gente pode falar das coisas do Botchain, tá? Primeiro, muito cuidado com as bordas. Eu tenho a sensação, assim como todo artista de splash, tá? Que essa separação de layers é feita com a ferramenta de vetor. Ela é feita com Bezier. E aí tem esse leve blur nas coisas que estão no fundo, sabe? Tem esse leve blurzinho. Mas não é uma coisa feita com um pincel. É uma coisa feita com a máscara de camada perfeitinha, com um leve blurzinho, sacou? Me dá a sensação que é muito mais nesse aspecto. E aí pinta por dentro. Porque as bordas são muito perfeitinhas. Então, muito cuidado na hora de separar os seus layers para fazer esse tipo de estudo. Certo? Segunda coisa, eu gosto muito da forma como o pessoal de Splash costuma colocar detalhes aonde não tem no concept, né? Se você pega o modelo dessa personagem para dentro do jogo, essa parte metálica que tem no vestido dela aqui, por exemplo, provavelmente é uma peça bem mais simples no modelo dentro do jogo. Então, esse trabalho que eles colocam mais textura, eles colocam mais informação, funciona muito bem, dá um peso para Splash que deixa com um resultado muito bonito, sabe? Que mais? Muito cuidado com os efeitinhos especiais. Pinta esses efeitos especiais com carinho, com cuidado. Uhum. Um pouquinho de textura, sabe? Eu vejo um pouquinho de textura aplicada em cima do rosto. Tem um noisezinho rolando, sabe? Na ilustração como um todo. Tem um sharpenzinho no final também que ajuda bastante a vender a sensação. E eu acho que tem bem de levinho, tem um filtro de aberração cromática. Mas é bem de leve, viu, galera? Não é aquela aberração cromática super, super gritante. É só para dar mais informação mesmo. O trabalho de textura é fantástico. Olha que interessante, quando você vê nesse nível de zoom, tem algumas partes que são até achuradas, sabe? Tem achurinha no render. Não é um render todo 100% super, super polido, super. Tem essa parte da achurinha. E ela funciona super bem. Uhum. O que mais? Deixa eu ver a próxima aqui. Aqui tem a textura aplicada na legging dela, né? Show de bola. Olha só, um dos cuidados que eu acho muito interessante que o pessoal de Splash tem, deixa eu ver se eu tenho um zoom aqui, ó. Você tá vendo a quantidade de cor que tem nessa jaqueta? Tudo bem, é uma jaqueta holográfica, mas se você prestar atenção, existe essa coisa desse interesse cromático, essa variação cromática na maioria dos renders de Splash. Então, lembra que a gente estava falando hoje mais cedo do negócio da temperatura? Olha como é que aqui nessa região aqui, ó, olha como é que o brilho é mais frio
do que a sombra. A sombra tem um leve laranja e a luz ela é levemente puxada para o azul. Então, existe muito esse interesse cromático, existe muito essa variação de temperatura. E isso gera um interesse na peça, isso gera uma solidez na peça que deixa ela muito interessante. Não existe nada que seja uma grande cor chapada sem interesse nenhum. Todas essas cores, todas essas pequenas variações são aplicadas de um jeito muito deliberado para a gente ter esse efeito muito bom, sabe? Repara como é que a gente tem um leve glowzinho no brilho que está batendo na parte de baixo do pescoço e do queixo. Vaza um pouquinho da borda. E isso aqui gera esse interesse cromático que eu estou falando. Todas essas variações de cor. A gente tem quente, a gente tem frio, aí a gente volta para um quentinho aqui, aí a gente volta para o frio, para a luz, aí tem a variação de cor da pele, sabe? Então, tudo isso tem muita informação. A quantidade de informação que eles conseguem passar com essas splashes é sempre muito impressionante. Então, lembra, nada disso é um render simples. Tudo isso aqui é um render bem composto, com muita informação, mesmo nas áreas que parecem lisas. O rostinho dela parece liso, mas olha a quantidade de informação que você tem, olha a quantidade de variação de tons que você tem. Olha as informações em volta da boca, olha as informações embaixo do lábio, sabe? Olha como é que o queixinho está bem renderizado. Todas essas descrições de forma são muito boas, elas são muito eficientes. E é isso que a gente está buscando. Essa é uma das dificuldades, eu acho, de fazer Splash. Conseguir colocar essa quantidade de informação com esse nível de sutileza. Uhum. Ah, estudo. Olha, estudo do Botchen, que massa. Olha os pincelzão durão. Aham, muito bom. Ainda tem o noisezinho, ainda tem o leve blurzinho para deixar bem cinemático, mas muita coisa de pincel duro com os pincelzinhos, ó. A blocagem do óculos aqui, né? Feita com pincel duro com um aerógrafozinho por cima para fazer o glow. Funciona super bem. Tudo isso atrás de um blurzinho bem sutil. O único lugar que não tá com blur é no rosto, né? À medida que a gente vai afastando, vai pegando mais blur, dá uma sensação de profundidade muito massa. E o noisezinho, né? Show de bola. Ah, muito bom. Mas é isso. Antes que eu fique aqui o resto da noite só analisando a arte do Botchen. Sula, eu acho Oi, que deu. A gente deu, atrasou um né? pouquinho, mas a gente já compensou. Já compensamos? É Uhum. isso. Eu acho que foi uma boa pra gente terminar o stream hoje também. O Botinho é muito bom, né, gente? Ai, meu Deus. Sou muito fã. Galerinha, então, é isso. Eu vou terminar de chegar em casa. Eu vou no banheiro, eu vou jantar. Espero que tenha sido útil. Lembra de apoiar a gente no Apoia-se. E a gente volta na semana que vem. Semana que vem eu volto com a aula de sombra e luz, então, que eu prometi pra vocês. Certinho? Gente, boa noite. Beijão pra vocês. Até semana que vem. Tchauzinho, boa noite. Boa noite. Boa noite. Até semana que vem. Bye, bye. Yay!